Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos nossos fiscalizadores. E quem vem bater um papo com a gente hoje, vereadora Thalita Cadeirante, do PSB. Seja bem-vinda, vereadora, tudo bem? Tudo jóia, muito obrigada. Pois é, a gente está aqui agora, eu com máscara, você sem máscara, estamos nessa fase da pandemia que cada um está aí ainda decidindo o que faz, o que não faz, mas eu acho que a gente está caminhando para o fim, né? Agora sim é uma questão de liberdade individual e de escolha, né? Quem se sente mais seguro para usar a máscara, a gente já não tem mais uma lei que faça, que seja obrigatório, né? A gente está num momento mesmo com um surto mais controlado, com um número de óbitos muito mais abaixo, graças a Deus, graças à vacina, graças a grandes esforços que a gente teve de alguns bons políticos. E agora é um momento de escolha mesmo. Quando a gente se sente seguro, a gente usa. Quando a gente estiver num lugar mais aglomerado e se sente mais confortável, coloca a máscara. Ainda depende de com quem a gente convive no dia a dia. Exato. Mas é o que eu sempre falo no programa: distanciamento e higienização continua valendo. Para todo sempre. Todo sempre, por favor, vamos continuar com isso, que deixa essa herança pelo menos positiva, né? Quem sabe no futuro começou a se sentir um pouquinho estranho, já bota máscara, né? Protege o coleguinha. É um bom costume. Outros países aí já fazem isso há muitos anos. Exatamente. Mas vamos entrar de fato na nossa pauta do dia, que começa falando de uma audiência pública que vai acontecer em abril, né, vereadora? Talvez dia 13. Isso, dia 13. Não vou bater martelo, porque ultimamente às vezes marca e desmarca a audiência. A gente fica aqui com cara de tacho. Mas talvez dia 13 de abril, mas vai ser em abril, uma audiência para falar sobre o planejamento e os investimentos pela Unital. Né, vereadora? Teve aí, como sempre, né? Eu estou aqui faz bastante tempo, quase todo mês tem algum vereador falando da Unital, suas verbas, para onde vai, uma caixa preta às vezes. Então, o que essa audiência quer debater exatamente? Então, a questão da Unital para os estudantes, né, sempre foi algo muito nebuloso. Eu fui estudante da Unital, né, me formei na Unital, e a sensação permanece agora que eu estou em contato com os estudantes, né, sobre não sentir que a Unital tem um planejamento, não saber exatamente quais são os investimentos que a Unital está fazendo e ver os seus campos muitas vezes precisando de uma estrutura, precisando de uma melhoria e não conseguir saber de forma prática, de forma concreta, quando que isso vai acontecer. Então, são vários as necessidades de conversar com a reitora, com o corpo administrativo da Unital, mas a iniciativa da audiência veio com os estudantes da medicina. Do campus de Caraguá, né? A respeito do campus de Caraguá. O que acontece? Começou um boato de que a Unital alugaria um campus fora de Taubaté. Isso eu questionei há alguns meses atrás, só que o boato era que seria em São Sebastião, e a Unital respondeu que não tinha previsão de alugar um campus em São Sebastião, mas logo em seguida fez a locação de um campus em Caraguá. Então, e fica até parecendo que queria esconder isso, né? Eu respondi o que eu te perguntei, você não me perguntou sobre Caraguá, eu não falei. E fica mais estranho ainda se a afirmação for no sentido de que naquela época realmente não tinha intenção de locação. Então, foi tão rápido assim, né? O que motivou? Qual foi a necessidade se não tinha um planejamento anterior para alocar, seja lá em qual cidade fosse, né? Então, foi imediato. E isso é uma preocupação, né? Porque qual é o objetivo, qual é a necessidade de realmente locar. E aí, os alunos de Lembrando, vereadora, que pouquíssimo tempo antes a Unital quis vender a parte ali que fica na Marechal Deodoro, vendeu o imóvel que tinha em Ubatuba, falando que ia usar isso para investir na Unital. E os alunos, principalmente da medicina, contaram com isso, né? Que ia ajudar o curso deles. Sim. E aí fica uma chateação, uma frustração, uma revolta por parte dos estudantes que realmente estão precisando de melhorias estruturais no campus deles. Então, a necessidade partiu daí da audiência, né? A necessidade de uma audiência partiu daí dessa frustração, dessa chateação, dessa revolta dos alunos referente ao aluguel, né, a locação do campus em Caraguá, e ver a estrutura do seu campus tão debilitada, né, tão precária. Mas não é só. Logo nessa mesma semana em que eu chamei a audiência por meio de requerimento, em que os alunos da medicina, inclusive, se manifestaram por diversos motivos, né, nas ruas aqui da cidade, também houve
houve uma questão de falta de acessibilidade no mesmo campus, no campus do Bom Conselho, no qual eu estive com um aluno, né? Um prédio antigo e um problema antigo, porque quando eu fui estudante lá no campus, perto da Eletro, né, no DSL, o campus de Departamento de Ciências Sociais e Letras, que foi na onde eu me formei, também não tinha acessibilidade. E eu sofri com isso ao longo do meu curso, né? 4 anos passando por isso? 3 anos, né? Anos. Na época eram 3 anos. Durante os 3 anos, eu não tive nenhum tipo de acessibilidade durante esse período. Eu estudava sobre educação inclusiva e a própria gestão não promovia. Fora outras barreiras atitudinais, né, que eu passei, preconceitos mesmo, para poder acessar oportunidades que outros alunos tinham. Viagem de campus, às vezes apresentar um projeto num outro lugar, não era possível. Enfim, foi muito triste para mim ir nesse protesto, né, no campus do Bom Conselho, junto com a estudante de psicologia, Juliana, que estava ali impedida de entrar na sala dela, porque o elevador estava quebrado. Os alunos, colegas dela, muito bacana isso, se solidarizaram e estavam lá protestando junto, não entraram na sala enquanto a colega não entrou também. Aí toda a administração deu um jeito, resolveu, né, deu um jeito mesmo, conseguiu uma outra sala, mas é tudo muito moroso. Parece que a questão da acessibilidade não é uma urgência e não é uma prioridade, porque essa aluna está matriculada já tem 2 anos. Ela ficou, no período da pandemia, tendo aula online, e esse era o momento de fazer a manutenção no elevador, de verificar, né, se estava possível de ser utilizado, né, se estava em boas condições. Então, a sensação que fica, e a pergunta que não quer calar, é se a Unital está preparada e se ela quer ter alunos com deficiência. Porque a gente não pode esperar esses alunos chegarem para ir à Unital ver o que vai fazer e dar um jeitinho. Precisa ter um preparo para receber esses alunos. Pois é, e a Unital, assim como várias outras escolas, não só em Taubaté, no mundo inteiro, deveriam ter aproveitado esse período de aulas virtuais para fazer as mudanças estruturais. Exatamente. E deixou passar a oportunidade. Então, essa audiência é para esclarecer o planejamento e os investimentos da Unital, né? Qual que é o cronograma aí de planejamento e investimento? O que a Unital espera? O que a gente pode esperar dessa universidade no futuro? E aquele plano que, tempos atrás, surgiu um boato que existia um plano de fazer um grande campus na Unital, ia construir do zero. Ninguém falou mais nada? Por enquanto isso está parado. Acho que a audiência vai ser um bom lugar para a gente questionar isso também, né? Porque se a Unital pretende ser integrada, como que ela vai fazer isso? Porque precisa de planejamento, senão a gente perde bons prédios públicos aí também que poderiam estar sendo reestruturados, que poderiam estar sendo acessibilizados, e aí é um investimento que a gente precisa realmente de planejamento. Então, tudo isso pode ser questionado e vai ser questionado na audiência pública. A gente pode contar com a presença da reitora. E mais alguém foi convidado, quase intimado a comparecer? Isso, inclusive, eu reagendei 2 vezes a data da audiência, porque faço questão da presença da reitora Nara, e a agenda dela não estava sendo compatível com as datas que o cerimonial estava disponibilizando. Então, eu reagendei 2 vezes para que ela pudesse vir. Então, essa é a 3ª data para que a reitora esteja aqui. Sim, daqui a pouco vai ter uma nova eleição, né? De reitor, vai ter essa troca, ou não, eu não sei se ela vai concorrer, se ela pode. Ela está concorrendo, as chapas já estão sendo montadas. Exatamente. Você acha que a gestão, apesar desses problemas, ela está fazendo um bom trabalho? Eu acho que quem mais pode falar sobre isso são os alunos. Eu acho que eles são os principais... São as principais pessoas que deveriam ser ouvidas, né? Sentem na pele. Porque sentem na pele. É claro que a universidade é da cidade, né? E ela contribui não só formando alunos, mas ela contribui com a cidade também, até porque é uma autarquia, né? Então deixa muita gente confusa, que deixa muita gente confusa. Municipal, mas a gente paga? Como assim? Exatamente. E isso é uma coisa muito antiga que precisava também ser resolvida, mas isso foge do âmbito municipal. É algo que tem que
ser tratado na esfera federal. Mas sobre a Unital, até para escolher o reitor, os alunos são os que têm o menor peso de voto, né? E eu discordo isso plenamente desde a época que eu era estudante. Mas isso também é algo que não perpassa pela Câmara, é algo que é a própria universidade que estrutura. Mas, infelizmente, quem mais tem contato direto com as decisões da reitoria, que são os alunos, têm o peso do voto muito menor do que os outros. Pois é, então dia 13 de abril, se tudo der certo, que horas? Vai ser no período da tarde, 2 horas. Deve ser a partir das 14 horas. Isso. Audiência pública para debater a Unital. A TV Câmara vai transmitir também, se você não puder estar presente. Agora vamos falar de outro requerimento que fala da extinção da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. É possível? Extinção que também gerou muita manifestação, né, vereadora? Só que aí por parte dos artistas, pelas pessoas que vivem a cultura aqui da cidade. Os fazedores de cultura se movimentaram de forma muito organizada, muito bonita e infelizmente que é uma tristeza que seja necessária essa movimentação, né? Porque eles deveriam ser consultados antes de tomar uma decisão como essa. Que foi uma das perguntas do requerimento, né? Se eles foram consultados. Exato, e não foram consultados e é impossível tomar uma decisão dessa, né, ao meu ver, penso eu que num papel de gestora, sem ter uma mesa diretora formada do Conselho da Cultura. A gente não está com a mesa diretora formada do Conselho Municipal de Cultura, então é uma decisão que gera muitas consequências sem ter consulta popular, principalmente de quem faz cultura na nossa cidade. Então, teve um movimento muito organizado, muito bonito, muito firme dos fazedores de cultura. A gente tem o co-vereador Rafael aqui também, que faz parte dessa da cultura de Taubaté, ele é artista. E ele também promoveu uma audiência pública aqui na casa o representa, né? Promoveu uma audiência pública aqui na casa muito esclarecedora, de que realmente essa decisão não tem embasamento e traria péssimas consequências. Então o prefeito recuou, né? E a gente está aguardando aí o embasamento da onde veio essa decisão. A justificativa, na verdade, seria que a secretaria, como tem pouco recurso, fazendo parte da educação, teria mais recurso e também teria mais autonomia para mexer ao FUNPED. Mas isso é uma falácia, isso é um flagrante da própria incompetência do prefeito, porque revela que ou não entende ou já está fazendo errado, né? Porque o FUNPED, ele já é de autonomia do Conselho e do secretário de Cultura. Não tem que passar não tem que haver integração de secretarias para que haja essa autonomia no FUNPED, não, no Fundo da Cultura, né? Estou falando do FUNPED que eu estou com o Fundo da Pessoa com Deficiência na cabeça, mas é o Fundo da Cultura. Então, só que aí a gente vê que no começo o prefeito, quando ele fez toda a campanha dele, as promessas de campanha, falou que ia reduzir secretários, que ele ia fazer alguma movimentação nisso, mas acho que acabou pegando de surpresa isso da cultura. E como você falou, ninguém questionou os conselheiros da cultura, mas na Secretaria de Educação também acho que ninguém conversou lá. Porque é mais algo muito grande para lidar. E a Secretaria de Educação já está sobrecarregada. Sim. Isso não justifica a desorganização que, infelizmente, a gente tem visto dentro da Secretaria de Educação, deixando muito a desejar. Isso a gente vê no dia a dia, conversando com pais, conversando com alunos, conversando com professores. Então, ela realmente está muito desorganizada, desestruturada, mas também está sobrecarregada. E, realmente, as pessoas envolvidas na Secretaria de Educação também não foram consultadas. Então, no fim, ninguém queria isso, só... Foi uma decisão totalmente arbitrária, né? E baseada em nada. Pois é, vamos acompanhar, então, o desenrolar dessa história, porque o prefeito recuou, mas ele não disse que desistiu da ideia. Né? Ele disse que ainda vai ali pesquisar melhor, elaborar novas propostas, mas ainda pode acontecer. Olha, infelizmente a gente já viu isso acontecendo em outros âmbitos, né? Quando o Temer foi presidente do país, ele fez a mesma coisa, juntou a Secretaria o Ministério de Cultura com o Ministério da Educação. E isso gerou um desmonte na cultura no nosso país, que os artistas sentiram na pele a consequência disso. Então, é só a gente olhar para o que aconteceu no
macro para não repetir o mesmo absurdo no micro, né? Isso é um olhar de um gestor responsável, que infelizmente eu não consigo ver esse olhar no atual prefeito. Sim, é um grave problema. Agora, vereadora, como a gente mencionou que a Secretaria de Educação também está sobrecarregada, vamos falar do requerimento aí que comenta o cronograma de atividades do período integral. As aulas voltaram, né, dia 7 de fevereiro, 42 mil alunos matriculados, mas chegou denúncia para a vereadora que ainda está meio confuso, meio capenga ali, que não tem um cronograma das atividades, não só, né, das atividades do período integral, mas educação física também, e os pais de alunos estão meio perdidos. É isso que está acontecendo. Na verdade, o problema da Secretaria de Educação, ela é muito conectada com vários outros problemas. Por exemplo, o convênio da Funcabes, que deu problema desde o início, né? O edital deu problema, o chamamento deu problema e continua gerando instabilidade esse convênio, né? Agora tem um boato de encerramento desse convênio, que eu, inclusive, falei sobre isso ontem na sessão legislativa. Mas, então, a questão dessa instabilidade desse convênio é por ele que são contratados os oficineiros, os auxiliares, e ninguém para, né? Os auxiliares e os oficineiros não estão parando. Eles são contratados e logo eles saem. Isso porque eles estão sendo jogados nas escolas. Não está tendo um acompanhamento, não está tendo uma formação para esses oficineiros. Então, os alunos realmente têm ficado sozinhos. Muitas vezes a gente chega nas escolas para fiscalizar e o diretor mesmo fala pra gente: olha, os alunos aqui estão esperando a oficineira de dança, mas ela não vai vir. Vai vir outra, a gente está buscando outra para vir no lugar dela, mas ela desistiu, não vai vir mais. Então, isso acontece e os diretores ficam com a unha na cabeça tentando achar uma solução. E, ao mesmo tempo, eles também não conseguem organizar um planejamento, um cronograma do que vai ter. E os pais falam: então, eu vou levar meus filhos para a escola, mas eles vão fazer o quê? Percebe como é tudo ligado, né, conectado, e realmente a gente tem tido muitas reclamações dos pais que não existe esse planejamento, não existe esse cronograma, então a gente está cobrando da Secretaria de Educação algo mais organizado. E o tal do termo de responsabilização que apareceu aí nesse material e ninguém explicou direito do que se trata? Qual o termo de responsabilização? Então, eles usam esse termo, na verdade, que o termo de responsabilização seria o material didático, né? Os pais teriam que assinar esse termo antes mesmo de receber o material. E o requerimento fala isso, porque eles são orientados a assinar isso antes mesmo de receber esse material. A gente está aguardando essa resposta, até porque tem a questão do kit, que foi um compromisso de campanha do prefeito e que provavelmente não vai acontecer, porque tem acontecido esse termo de responsabilidade que não tem fundamento, porque os alunos ainda não estão recebendo, e isso não receberam o material. E também isso traz um questionamento para a gente no sentido de qual é a prioridade do prefeito, porque o uniforme, é claro que é bacana que os alunos tenham uniforme, mas por que eles vieram antes do material didático? Por que eles vieram antes de uma estruturação da escola, né, de um planejamento, de contratação de fato dos professores? Porque a gente precisa organizar em prioridades. O uniforme é super importante, mas por prioridades. E os professores também estão reclamando das condições para eles, né? Não só os pais dos alunos e os alunos. A desvalorização dos professores, não só professores, servidores municipal em geral, principalmente em relação ao reajuste, né, vereadora? Para alguns chegou, para outros não. Tem dois requerimentos aí discutindo isso. Exato. Na reforma administrativa que foi colocada recentemente aqui na casa para votar, né, que é uma continuação da reforma que a gente votou no ano passado, tratava do reajuste das referências salariais de diversos servidores. Sim, que não é aumento de salário. Que não é aumento, é reajuste, né? Porque realmente está defasado esses salários. E os professores tiveram aí um dos mais reajustes em termos de porcentagem, que foi 2,5% de reajuste. E aí, a gente tem a resposta da Prefeitura, da Secretaria de Educação, que essa valorização dos professores virá por meio do plano de carreira, da lei de 1/3, do concurso público, enfim, de todo um pacote, porque realmente o caso dos professores é separado dos demais servidores, né? Mas
Eu falo o que para os professores? Eu fico falando para eles esperar mais um pouquinho? Há quanto tempo eles esperam essa valorização? Então, se não tem um prazo ainda para esse plano de carreira, para essa lei de 1/3, para que o concurso público que foi feito no ano passado e que ainda está em tempo de homologação, né, de chamamento para ver os títulos dos professores, ainda eles não foram contratados de fato como efetivos, eu falo que para eles ficam esperando, né, depois de 2 anos de pandemia, em que eles tiveram que fazer investimentos do próprio bolso, estruturando uma sala em casa, um escritório em casa, comprando equipamentos, né, notebooks, celulares, melhorando a internet, se desdobrando durante o período da pandemia. E agora essa reforma administrativa é um tapa na cara dos professores. Porque tem a frustração, né, vereadora? Não é todo mundo só recebeu 2,5. Isso já seria triste, porque 2,5 é pouco, considerando tudo que o país está passando. Mas alguns tiveram 50%. Exato. E a questão dos inúmeros cargos comissionados que foram criados, né? O prefeito prometeu durante a campanha que enxugaria a máquina pública. E foi completamente ao contrário do que ele fez. Uma das promessas de campanha, que inclusive falamos aqui agora, era não ter secretários, o que é uma proposta estúpida, porque os secretários são os braços do prefeito, né? São as formas de gerir a cidade, de organizar a cidade. Não tem como o prefeito não ter secretários e secretárias, mas isso precisa ser de forma planejada, né, bem organizada. E agora a gente tem aberturas de secretarias que não vieram estudos para a gente da necessidade de criar essas secretarias específicas. Inclusive eu tenho, que eu não coloquei aí, mas eu também fiz um requerimento de audiência pública para a gente estudar as políticas públicas para pessoas com deficiência na nossa cidade. Porque eu faço requerimentos questionando a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Turismo, e cada uma responde uma coisa. Então não existe uma integração para tratar das pessoas com deficiência em Taubaté. A gente precisaria de uma coordenadoria dentro de uma secretaria ou, de fato, de uma secretaria mesmo para as pessoas com deficiência. E aí a gente vê aberturas de secretarias que a gente não sabe da real necessidade. Não está ali objetivo para a gente, não está concreto num estudo de necessidade e de impacto financeiro. Então, a abertura, né, de cargos comissionados, de novas secretarias, contrariando a própria promessa dele, e aí uma hipocrisia que acontece nos discursos sobre a educação mudar as pessoas, a educação ser prioridade, a educação mudar o mundo, mas quem fornece, quem gera essa educação, que é o professor, a gente dá um tapa na cara dele com esses 2% aí de reajuste, dizendo que ele não tem valor e que é isso, e aguarda o plano de carreira e a lei de 1/3 e o concurso público. E desvalorizar servidor não impacta só a vida do servidor, né, vereadora? Impacta a vida de todo mundo. É lógico, eles cuidam da cidade. Eles lidam com a população e eles também vão usar o salário para movimentar a economia da cidade. Então, é uma bola de neve. É uma bola de neve, é tudo interligado. E, mais uma vez, eu volto à fala sobre uma visão de um gestor responsável pensar em tudo isso. E eu não consigo ver essa responsabilidade no atual prefeito. Infelizmente. A gente vai ter que encerrar o programa com essa declaração, mas a gente tem que continuar acompanhando, né, vereadora? Exatamente. Os desenrolar aí de todos esses problemas e valorizar o professor. Valorizar o professor é essencial. Você mesmo como professora sabe como é. Exato. E eu queria usar esses últimos minutinhos para tentar as pessoas que nos assistem aqui, nos acompanham, para regularizar o título. A gente está em ano de eleição, né? Tudo que acontece em outras esferas impactam também o nosso município. Então, queria alertar as pessoas para regularizarem o título até o dia 4 de maio, para os jovens aí que vão fazer 16 anos até outubro também tirem o título, porque o voto é a nossa maior arma. A gente vai escolher quem vai fazer as escolhas do Estado, do país, ao longo de 4 anos. E quando a gente não escolhe, a gente não pode reclamar depois. Então, é importante que as pessoas usem o título como uma arma na democracia. Perfeito, vereadora. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Conto com a sua presença aqui no próximo mês para trazer os updates. E você que nos assiste, gostou do programa, quer ver de novo, quer mandar para alguém, vai no site, vai no YouTube, super fácil ali de compartilhar o link. Continua assistindo a nossa programação, que vai ter coisa nova que você provavelmente não viu, que está bem bacana, eu garanto. Continue se cuidando, por favor, sempre. Obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.